Se você chegou até aqui, provavelmente é porque você tem interesse em fazer bolsas artesanais, ou porque você já costura, ou porque você gosta de artesanato. E eu tenho uma ótima notícia pra você. Aqui no Brasil nós somos mais de 100 milhões de mulheres, e se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que toda mulher tem pelo menos 2 bolsas no armário, se não tiverem mais. E aqui eu vou te ensinar a fazer aquelas bolsas lindas, encantadoras, sabe aquelas bolsas que as mulheres olham e querem comprar de qualquer jeito? Então, essas bolsas que a gente vai aprender a fazer aqui. Não são aquelas bolsas mais ou menos, feinhas, que a pessoa usou qualquer material, e aí, vou usar isso porque eu quero fazer. Não, são aquelas bolsas que vão encantar as mulheres. E tudo isso do zero. Então, mesmo que você nunca tenha costurado, mesmo que você nunca tenha sentado numa máquina de costura, você também vai conseguir fazer. Inclusive, se você nunca costurou, se você nunca sentou numa máquina, talvez você queira comprar uma máquina agora, eu te garanto que você vai conseguir, porque a gente vai fazer isso do absoluto zero. Se você já faz bolsas artesanais, se você já tem uma carreira com bolsas, se você já tem a sua clientela, vou te dizer que esse curso não é pra você. Mas se você já costura um pouco, se você faz alguns concertos, começou fazendo máscara, se você já fez algumas bolsas, mas sente que precisa evoluir, ou se você nunca costurou, nunca pegou numa máquina e quer começar, esse curso é pra você. E eu sei disso porque eu tenho alunas que não sabiam colocar linha numa agulha. E aí eu falei assim, mas eu não vou saber fazer isso, eu não sei pregar um botão, eu não sei colocar a linha numa agulha, como é que eu vou fazer? Comecei assim, costurando na máquina doméstica, que eu só tinha uma Singer bem antiga que eu tenho aqui, doméstica. Mas até então não tinha nem máquina, eu não sabia nem colocar linha na máquina. Eu bordava, eu nunca tinha mexido numa máquina de costura na minha vida. E assim como essas alunas, eu sei que é plenamente possível fazer bolsas lindas, mesmo que você nunca tenha costurado, mesmo que você nunca tenha colocado uma linha na agulha. E eu sei disso porque o método que eu desenvolvi foi feito nos mínimos detalhes, para que você olhe, para que você aplique e saia fazendo bolsas maravilhosas. E eu recebo esse tipo de depoimento todos os dias. Estou fazendo várias peças, as pessoas estão pedindo, gostam do que eu faço, nunca imaginei que ia conseguir fazer, estou conseguindo fazer. No fim do ano eu consegui fazer algumas peças, fiz um bazar, vendi muito, né? Aí foi que eu fiquei mais feliz, me animei pra fazer mais. Aí tenho algumas encomendas e tô adorando fazer, né? A minha primeira tentativa de fazer uma bolsa foi essa daqui. Uma bolsinha de tecido, de tricoline com manta. Eu, logicamente, cortei errado, né? Ela foi assim quadradinha lá, ficou comprida. Mas ela tá aqui, eu vou botar essa colinha, ela é bem fofinha. E com a Débora eu conheci outras coisas, né? A misturar. Essa daqui foi a que eu fiz recentemente. A bolsa bucket, maravilhosa. Mistura sintético com tecido, dublado no TNT, usando EVA. Hoje eu sou apaixonada nesse forro de cetim dublado, é uma coisa incrível. Tudo conheci com ela. O curso é muito fácil, todos aqueles mitos, aquelas coisas que a gente tem de que não vai dar certo, não é legal e a gente não consegue, cai por terra. A gente consegue sim, é um jeito fácil, a gente aprende rápido. O jeito com que ela explica, super vale a pena. Eu já fiz 5 peças, eu não sabia nada mesmo. Eu já fiz 5 peças e eu já tô com 4 encomendas. Tô super feliz, tô me sentindo realizada, porque é muito gostoso a gente poder fazer o que a gente gosta. Até que eu fiz uma bolsa que estourou e eu vendi muito essa bolsa. E eu fiquei, chocada por causa daquilo, mas pensando, poxa, o que será que eu fiz nessa peça que fez com que ela vendesse tanto? E fui tentando reproduzir aquilo cada vez mais nas próximas bolsas que eu fazia. Até que um dia eu fui convidada por um site enorme para vender no e-commerce deles, na loja virtual deles. E eu fiquei super feliz, claro que fui lá fazer as minhas melhores peças, coloquei para vender. E nessa época éramos só eu, a minha máquina, a minha criatividade dentro de um quarto, num apartamento minúsculo, fazendo as minhas bolsas e vendendo para um e-commerce gigante. E eu comecei a vender cada vez mais, claro que eu não dava conta de fazer tudo sozinha. Foi aí que eu comecei a precisar terceirizar algumas partes, algumas peças e fui atrás de algumas costureiras. Mas quando eu levava as peças, as bolsas para as costureiras fazerem, eu percebia que elas não sabiam como desenvolver aquilo, elas não conheciam muito sobre o universo das bolsas artesanais. Então eu tinha muita dificuldade, precisava ensiná-las em alguns momentos. E foi nessa fase que eu decidi criar um método passo a passo, de uma maneira bem simples, bem minuciosa,
para que todas as pessoas que conseguissem ver aquele passo a passo também conseguissem reproduzir a peça do jeitinho que eu queria que ela ficasse. E esse método deu tão certo que de lá pra cá eu tenho centenas de alunas, frequentemente eu tenho sido convidada para ir na televisão ensinar as minhas bolsas e eu fico muito feliz em ver vidas de mulheres sendo transformadas através da confecção de bolsas artesanais. A ideia do Laboratório das Bolsas é atender justamente as pessoas que estão começando a fazer bolsas artesanais. Então tá tudo bem se você tiver uma máquina de costura industrial, mas também tá tudo bem se você só tiver uma máquina de costura doméstica. Porque eu faço todo o curso, todas as peças desse curso numa máquina doméstica, inclusive dou todos os macetes para quem só tem uma máquina doméstica e para que a gente possa preservar a nossa máquina. No curso você vai aprender tudo o que você precisa saber, toda a base para fazer essas bolsas lindonas. E a cada módulo você vai aprender uma técnica nova, para que no fim você consiga fazer essas bolsas encantadoras e dominando todas essas técnicas. Já são mais de 60 aulas gravadas e toda semana entra uma aula nova. Então quando você dominar todas as técnicas que você vai aprender no curso, você vai estar pronta para fazer qualquer bolsa das aulas semanais sem problema nenhum. Quanto custa o Laboratório das Bolsas? Então, com todas essas técnicas, com os moldes, com os materiais complementares, com todas essas aulas, o Laboratório das Bolsas tem o preço de R$ 147. O preço do curso está compensando demais, porque você vai fazer e vender uma peça e você já pagou o investimento. E depois disso, você ainda vai ter 2 anos para continuar aprendendo, fazendo inúmeras peças e, consequentemente, lucrando mais. Então, se você quiser começar hoje mesmo a fazer as suas primeiras bolsas artesanais, ou se você quiser melhorar as que você já faz, clica no botão aqui embaixo e eu te espero como minha aluna e que você tenha muito sucesso.